E aí, gurizada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então, no último vídeo aí pintamos finalmente o Astra, mas quem assistiu viu que a gente teve um problemão aí na pintura do carro. Felizmente aí caiu chuva em cima do verniz quando ele ainda estava molhado e acabou danificando bastante aí a superfície do verniz. Então agora eu vou deixar o carro secar bem esse verniz para daí a gente entrar com a etapa de lixamento. Mas enquanto o carro não seca, a gente tem muita coisa para fazer. Já comprei aí um para-choque novo velho, para a gente reformar. Então o para-choque da frente estava bem quebrado. Esse para-choque que eu comprei, ele tá bem bom, ele tem todas as presilhas aqui, mas aqui ele tem um quebradinho. Eu já comecei um reparo aqui que eu queria testar, porque eu comprei aqueles soldadores de plástico que a gente vai colocando uns grampinhos e ele vai soldando. Então eu testei aqui para ver como é que ia ficar e acho que ficou bom o meu reparo. Então a gente já precisa entrar com a massa aqui nesse para-choque para poder pintar da cor do carro e fazer a montagem. O para-choque traseiro também está bastante feio, vamos ter que lixar todo ele, passar primer, pintar. Então temos dois para-choque aí para pintar, tem aerofólio para pintar, então bora trabalhar. Então esse aqui é o para-choque traseiro, ele tá bem bom, né? Assim, bom entre aspas. Ele não tem massa nenhuma, mas ele tem esses defeitinhos aqui que a gente vai ter que entrar com a lixa, lixar ele bem, passar uma massinha em alguns cantinhos para deixar ele novo. Mas esse aqui vai ser bem fácil de recuperar. Então agora a gente tem que dar um trabalhão nesses para-choques. O para-choque que veio no carro, ele tem os dois faróis de milha, mas uma lente está quebrada e a outra eu acho que tá bom. Eu vou lá desmontar ele pra gente dar uma olhada se a gente consegue recuperar alguma coisa. Eu vi que existe só a lente à venda na internet, custa 40 pila. Se conseguir, beleza, a gente já vai ter dois farol de milha aí novinho para botar no carro. Bom, esse é o para-choque novo velho e esse é o velho. E ele tá com a lente lá atrás toda carcomida, a lente quebrada. Do outro lado não tem a lente. Então tô sem farol de milha, vou ter que comprar um parzinho novo, não adianta. Vou só tirar isso aqui porque eu não sei se os faróis de milha acompanham essa parte plástica que suporta aqui no para-choque. Então eu vou desparafusar e descartar. Esse para-choque tava até bem bonito, a parte de baixo dele aqui comparada com essa aqui tava até melhor. Mas ele bateu e quando bateu criou esse rombo aqui que eu acho que ia ser muito difícil recuperar. Então esse aqui vai pro lixo, vou tirar a placa, tirar os suportes aqui dos faróis de neblina pra gente botar no outro. Daí esse aqui vai pro lixo. Uma tralha a menos aqui em casa já. Pro para-choque novo velho aí, que tá faltando essa tampinha, encontrei na internet a tampinha original Chevrolet. Vamos ver se encaixa. Aí, ó. Beleza. Bom, então eu fiz um pré-lixamento aqui no para-choque pra gente começar a enxergar as imperfeições dele. E eu não sei o que tá pior, se é esse para-choque ou o clima. Olha o jeito que tá o aço, ele tá todo molhado, tá dentro da garagem, não tá pegando chuva. Olha a geladeira aqui como é que tá. Isso aqui é só de umidade. Então agora eu vou ter que dar um trato aqui nele, passar uma massinha em algum lugar. Torcer para essa massa secar, porque com essa umidade eu nem sei se a massa vai secar. E continuar lixando aí as outras coisas, né? Preciso lixar o outro para-choque ali também. Aqui tem um monte de pecinha que a gente precisa lixar, dar um trato para fazer a pintura também. Então tem bastante pecinha aí pra gente fazer, só que o tempo não tá me ajudando. Bem nem filmando eu lixando todo esse para-choque aí, mas enfim. Agora tá bem lixadinho, tinha bastante massa de antes até, não foi nem eu que passei, eu passei bastante massa aqui só, em outros detalhezinhos. De resto, o para-choque já tava com massa, mas ó, o principal defeito dele é esse rachado aqui, tá corrigido. Então agora esse aqui é só esperar o tempo melhorar pra gente aplicar primer. Agora vamos fazer o traseiro. Então o traseiro ele tem um amassado aqui, ó, só que ele não tem nada de massa, é só o plástico que tá pra fora. Aqui seria legal um soprador, empurrar ele pra dentro, pra usar menos massa e não lixar muito, porque vai acabar saindo bastante do plástico se eu lixar. De resto tem um piquezinho aqui, tem um detalhezinho aqui que saiu a tinta, e o resto é só lixar ele mesmo. Acho que aqui tem também vai precisar um pouquinho de massa aqui. Então basicamente massa aqui e um pouquinho de massa. Então esse aqui tá suave de fazer. Não tem quebrado nenhum, tudo certo. Só realmente fazer um bom lixamento. Então o para-choque que tava bom, já tive que encher de massa aí. Já lixei ele. Foi massa aqui no cantinho, aqui embaixo. Lá também. Não tá fácil. E a chuva não para, não dá uma trégua. Agora eu preciso lixar isso aqui. Aqui não vai massa, eu espero, né? Então aqui, lixar só com uma lixinha pra tirar isso aqui. Acho que eu vou passar primer também, porque tá muito feia essa tinta aqui. Então vou deixar isso aqui no plástico, passar uma lixa grossa
Uma lixa mais fininha a gente chama no primer. A parte de baixo dele tá boa, ó. Então aqui é só uma lixinha 320 puxar o brilho e caprichar no primer aqui. Bom, galera, já que não vai com chuva, vamos dentro da garagem com chuva mesmo. Já fiz 2 foguinhos ali para chamar o santo e vir ajudar na pintura. O Jorge está ali na porta com medo de vir por causa do fogo. Então agora é o seguinte, vamos limpar bem essas peças aqui, passar um secadorzinho de cabelo para garantir que não vai ter umidade nenhuma nas peças. Vou começar aplicando o primer no aerofólio, mas antes a gente entra com o promotor de aderência para plásticos. Então aplica o promotor dos 2 para-choques no aerofólio. Depois a gente entra assim com o primer. Então agora eu vou fazer uma boa limpeza aqui, tem muita massa, tudo. Secar tudo com o secador e depois a gente entra com a tinta. Bom, vamos começar aplicando o promotor de aderência. Já deixei aqui desengraxado, tudo bonitinho, tá limpinho. Eu vou passar em tudo, porque tem locais que o plástico está aparecendo, tem locais que não, então eu vou passar em tudo. Então agora a gente vai no primer e eu vou aplicar primeiro uma mão aqui, só onde teve massa e onde eu lixei bastante. Por exemplo, aqui. Depois eu passo uma mão em tudo para deixar ele homogêneo. Então, bora de primer. Maravilha! Para-choques agora no primer, tudo bonitinho. Agora a gente vai aplicar o preto fosco vinílico para fazer o controle de lixamento. E já que eu vou mexer com o preto fosco vinílico, eu já peguei ali os apliques do teto e os braços do limpador para a gente aplicar uma tinta aí. Eu já tinha lixado, tá tudo bonitinho. Então agora aplicando aqui o controle de lixamento, eu guardo as peças, a gente coloca aqui em cima. E eu já deixo prontinho também, aproveitar numa batida só. Finalmente então parou de chover, então bora agora lixar o aerofólio e os 2 para-choques, deixar isso aí prontinho para pintura. Quero pintar, mas não sei se eu vou montar no carro. Eu tô achando que eu vou montar nesse carro só depois de fazer todo o polimento. Mas pelo menos já deixo pintadinho, depois a gente dá um jeito de pintar também essas entradas de porta, que tá destoando demais, né? Eu não queria pintar, mas vou acabar tendo que pintar. Entrada de porta, entrada do porta-mala, parte interna do capô, vamos pintar tudo. Bom, terminei de lixar os 2 para-choques e o aerofólio, mas o para-choque dianteiro, do nada, apareceu um buraco que dá pra ver do outro lado aqui. Tava prontinho para pintar, então esse aqui vamos ter que dar uma retrabalhada ali. Eu tô cogitando pintar as outras coisas, aproveitar o solzinho, guardar esse aqui, outro dia eu pinto. Até porque ali na frente eu tenho algumas coisas para arrumar do carro, tem farol para polir. Então eu acho que eu vou deixar esse para-choque dianteiro de lado e eu pinto outro dia. Porque eu vou precisar também empilhar um monte de coisa, eu uso essa mesa aqui para pintar. Então de repente eu nem ia conseguir pintar tudo. Vou guardar ele e vou começar a organizar as coisas. Eu quero pintar aqui dentro da garagem, por mais que tenha sol, vou pintar aqui. Aí eu não preciso isolar chevette, não preciso fazer nada. Fecho a porta ali, boto o carro pra frente e a gente pinta aqui. Então vou começar a fazer isso, a gente pinta para-choque traseiro, aerofólio e um monte de periférico. Friso pra pintar. Tem as capas dos espelhos, tem as maçanetas, tem... Enfim, tem um monte de coisa. Então agora sim, tudo organizado. Aqui as peças que a gente vai pintar, elas parecem estar manchadas, mas eu passei desengraxante, limpei com thinner, tá tudo certinho, tudo limpinho. Para-choque traseiro, aerofólio, aqui as 2 maçanetas, a parte lá da tampa, os detalhezinhos da saia
Então a gente vai pintar tudo isso aqui e depois fica pendente ainda o para-choque dianteiro. O para-choque dianteiro eu acho que eu pinto quando eu for pintar as entradinhas de porta ali, alguma coisa assim. Então mudança de planos aqui. Eu ia pintar tudo isso aqui. Dá pra ver que tá brilhosa as peças. Eu apliquei o promotor de aderência. E essas peças aqui, ó, dá pra ver que elas têm uma mancha, né? E essa mancha aqui possivelmente é uma tinta emborrachada que certo aplicaram. E eu tenho certeza que se eu aplicar o poliéster em cima e o verniz, isso aqui vai ficar marcado depois. Então, não vou pintar essas duas peças, vou deixar elas guardadas. Depois eu passo um removedor de tinta nelas e deixo elas gabarito e a gente pinta depois. Então, essas duas aqui vou remover. As tampinhas, eu vou pintar, elas estão boas, as tampinhas vão ser pintadas. Essas duas capas aqui eu lixei, elas estão boas. Essa aqui é nova. Então as tampinhas eu vou pintar, aqui já tá tudo com o promotor, tá um pouco úmido ainda. Agora eu vou preparar a tinta, vou tirar fora essas duas caixas aqui, aí até facilita a pintura. Então bora começar. Então as peças agora estão no poliéster, prontas pro verniz. Aqui que eu tô com um pouco de medo que não fique bom, eu não apliquei primer nesses frisos aqui, são frisos novos que eu comprei. Espero quando eu botar o verniz fique bom. Bom, passei o verniz, então agora tá tudo brilhando certinho. Eu nem vou mexer em nada aqui, que é para não correr o risco de estragar. Então, ó, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo brilhando. Aqui que eu achei que não ia ficar bom, ficou bem legal. Agora é só esperar isso aí secar bem, para daí a gente começar a mexer e começar a pensar em colocar no carro. Lá vamos nós de novo então. O para-choque dianteiro já está limpinho, já resolvi um probleminha daquele furo que tinha. O aerofólio traseiro eu pintei a parte de cima, mas a gente precisa pintar a parte de baixo também. Então vamos dar um tratinho. A pecinha tampinha nova ali do para-choque que eu comprei também vamos pintar. E agora as duas saias laterais, dei uma boa lixada, limpei. Ela tá meio impregnada a sujeira, mas fazer o quê? A parte de baixo mesmo que tá mais suja, a parte de cima já tá bem bonita. Vamos terminar essa pintura, acho que é a penúltima pintura aí do carro. Depois vai ter só o cofre lá para fazer e depois acho que encerramos. Olha a merda, não sei o que aconteceu aqui. Aparentemente tinha removedor de tinta em algum plano que eu usei e tá levantando tudo aqui o canto do para-choque. Aqui também tá levantando, mas o resto do para-choque aparentemente tá bom. Então eu vou passar verniz no que tá bom. Depois a gente entra com uma lixa aqui e faz um serviço pontual aqui, porque se eu tentar tirar agora aqui vai só piorar cada vez mais. Então vou passar o verniz e depois a gente arruma isso aqui. Que cagada. Com certeza esse aqui é removedor de tinta. Aqui também parece que está querendo levantar um pouquinho, mas é só esses dois pontos que eu vi. É complicado. Bom galera, começando mais um dia por aqui. Para-choque dianteiro aí que a gente pintou ontem. Já tá bem bom, né? Já tá brilhoso, bonitinho, seco. E a gente precisa resolver esse BO que deu. Então isso aqui com certeza foi algum removedor, alguma coisa. De resto o para-choque tava bem bonito. Dá até uma dó, mas vamos lá. Agora eu vou lixar ele aqui. Passar uma lixinha aqui, remover toda essa sujeira.
Acho que eu vou passar mais um primerzinho ali localizado também, a gente lixa. E vamos tentar resolver isso aqui. Vou tentar fazer um isolamento aqui sem prejudicar o resto do para-choque, para não ter que repintar tudo, porque eu não tenho muita tinta. Falando em muita tinta, eu tinha comentado, eu acho que foi no início do vídeo ou no outro vídeo, que a minha ideia era pintar o cofre, pintar as entradas de porta. Eu tô com medo de duas coisas: faltar tinta e não ficar bom. Eu dei uma limpada ontem aqui no cofre e ele não tá tão ruim. Tô pensando em só trocar esses adesivos aqui, colocar tudo adesivinho novo e deixar assim. De repente eu pinto só aqui, ó, no paralama da cor do carro, que aqui ficou o resto de primer e tal. Achei que era legal corrigir, mas o resto aqui do cofre deixar original. Tô pensando ainda, igual eu preciso fazer o polimento, porque como eu falei, aqui a gente precisa corrigir isso aqui e corre o risco de quando eu corrigir chegar na lata. Chegar na lata eu preciso refazer a pintura, daí eu vou ter que refazer a pintura dessa lateral. Eu tô só com um pouco mais de meia lata de tinta sobrando, então eu não quero gastar nessas coisas, nesses periféricos e depois faltar para lateral. Então se tiver que refazer, a gente usa a tinta que sobrou para lateral. Se não tiver, daí a gente vê o que faz com esse resto de tinta. Outra coisa, eu tinha falado também que eu queria pintar as entradas de porta. Mas ontem eu passei uma cerinha aqui, ó, na entrada de porta, e ela tá boa, ela tava só muito suja, muito craquelada. Aqui também passei uma cerinha, ó. Ela tá bem bonita. Tô cogitando, ao invés de refazer, passo aqui um bom polimento dela, das entradas de porta, dos dois lados, e deixo original. Eu acho que fica bom, porque daí não tira a tinta original. Faço aqui só um trabalhinho aqui de polimento para acertar, porque aqui ficou um pouco áspero, né, que pulverizou. Mas isso a gente faz um polimento legal e fica bom. Porque ó, tá bem bonitinho, todo ele tá bonito. Eu passei só uma cerinha aqui com a mão, não passei nada assim muito agressivo, já ficou bom. Então vou poupar minha tinta se precisar dessa lateral, mas por enquanto a gente vai focar agora no para-choque. Então tá aí, lixadinho. Eu vou acabar pintando daqui tudo isso aqui, para garantir que fique pelo menos aqui na lateral, fique bonito, né? E aqui eu faço aquela fita invisível, daqui pra cá eu pinto. Então, pintar tudo isso aqui de novo. Que trabalheira. Agora eu vou preparar um primerzinho, vamos jogar um primer aqui, onde apareceu bastante massa, aqui assim. Depois, aqui também tem que dá uma escorridinha. Aproveitei e já lixei tudo, então agora vai ficar bom. Primerzinho aplicado, esse também o controle de lixamento, mas o Bocó deixou respingar em tudo aqui. Ah, tá louco. Aqui eu não queria que respingasse, o resto tá legal. Então agora isolo tudo aqui e a gente pinta essa parte aqui. Só esperar secar bem esse primer para poder lixar. O para-choque tá encantado, né? Apliquei uma demão de verniz, ainda vou passar mais uma, mas já tá no brilho. Aqui também retoquei ali os cantinhos que eu tinha colocado a luva no verniz. Então agora é só esperar secar um pouquinho para pintar de novo. Mas ó, agora eu acho que vai ficar bom. Se tudo der certo, fica bom. O problema é que já tá de noite. Daqui a pouco começa sereno, eu vou ter que tirar esse para-choque daqui. E eu preciso cuidar para não botar a luva de novo em cima, né? Mas eu acho que agora vai ficar legal. Bom, gurizada, já anoiteceu por aqui, mas o para-choque agora tá no brilho. Agora sim tá do jeito que eu gostaria que estivesse. Acho que não deve estar dando para ver no vídeo, porque tá muito escuro. Então agora a gente precisa entrar na próxima etapa. A próxima etapa vai ser o polimento do carro. No polimento a gente precisa entrar primeiro com uma lixa. Vamos entrar com uma lixa 1200. Tô cogitando ainda se a gente vou entrar com uma 2000, uma 3000 à base d'água, mas vamos fazer um lixamento 100% do carro aí para depois entrar com o polimento. Tomara que a gente consiga recuperar essa pintura sem ter que repintar o carro, né? Porque, como vocês viram, acabou pegando água e acabou estragando bastante aí a tinta, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir recuperar. Mas isso vai acabar ficando para o próximo vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Se você está gostando, não esquece de deixar o like, considera se inscrever. Então, obrigado, galera. Até a próxima.